Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vindas. Eu sou o chefe Salvador e hoje nós iremos falar sobre uma coisa muito importante, que é organização versus lucratividade. Ou seja, uma cozinha bem organizada sempre dá muito mais lucratividade do que algo totalmente desorganizado. Se você realmente almeja ganhar R$ 1.500 por semana trabalhando 2 horas com gastronomia, tem que ter uma organização impecável, como profissional. Por que eu falo isso? Porque se você não tiver uma ficha técnica perfeita, você vai ter um puta prejuízo. Se você não tiver um mise en place mais do que impecável, você não vai conseguir evitar desperdício desnecessário. E se você não tiver o uso de equipamento e utensílios corretos e saber usá-los corretamente, você vai conseguir encontrar vários problemas. E, principalmente, economize tempo e dinheiro. Então, vamos começar. A falta de uma ficha técnica, por que ela gera prejuízo? Muito simples. A organização numa cozinha começa baseada na ficha técnica. O que quer dizer isso? Se você não trabalhar com pesos e medidas corretos na sua receita, você nunca vai conseguir precificar o seu prato. Um exemplo, outro dia eu tenho uma aluna que faz uma caponata incrível. Outro dia eu perguntei para ela se ela sabia a receita, ela disse não. Eu digo, mas como é que você precifica isso? Como é que você vai saber quanto você ganha real se você não faz uma ficha técnica? E aí, porque eu sempre fiz, porque sempre foi bom, porque não sei o quê. Eu acho meio perigoso isso. Perigoso. Meio não, totalmente. Ficha técnica é um saco, mas, infelizmente, é a base do nosso negócio. É imprescindível para quem quer trabalhar como delivery personalizado, como personal chef, ou se você tem um pequeno negócio, tem um grande negócio que trabalha com gastronomia, é importantíssimo saber exatamente tudo que você gasta de custo para poder elaborar um prato. A partir disso, você vai conseguir fazer um preço. Porque se você tem um prato que ele custa R$ 10 e você vai botar por 22, eu garanto para vocês que você está perdendo dinheiro. E se você tem um prato que custa 5, você botar para 40, você tem certeza que você não vai ganhar tanto dinheiro assim, porque o cara vai fugir de você. A ficha técnica é o seguinte: cada prato que você elabora tem ingredientes. Para você manter esses ingredientes eternamente sempre iguais, você tem que seguir a ficha técnica. Ou seja, se você vai fazer um risoto de frutos do mar, você vai precisar de 40 gramas de polvo, 40 gramas de lula, 40 gramas de camarão, 40 gramas de mexilhão. Ou seja, você terá 160 gramas de ingredientes de proteína. Mas também você usará 100 gramas ou de risoto, ou de massa, sempre depende, ou vai fazer um espaguete ou um risoto. Aí depois você vai colocar uma concha de molho de tomate. Se você vai fazer o risoto, você vai colocar 3 ou 4 conchas de caldo. Aí você vai colocar sal, você vai colocar salsinha, você vai colocar raspa de limão siciliano, você vai colocar pimenta do reino, você vai colocar azeite. Tudo isso você tem anotado e você cria a sua ficha técnica da sua receita. Assim, absolutamente, você vai saber tudo o que você vai ter que gastar para comprar os ingredientes daquela receita. E aí você, automaticamente, você tem o custo daquela receita. Mas também você tem a possibilidade de porcionar a sua proteína para você já ter ela pronta conforme essa ficha técnica. Então, se você sabe que você vai produzir espaguete de frutos do mar, você já sabe que você vai ter que processar todos os ingredientes e depois porcioná-los e colocá-los na geladeira ou no freezer. Aí, cada vez que você vai ter que fazer um prato de frutos do mar, que seja um espaguete ou um risoto, você já tem a sua embalagem, que seja a vácuo, que seja num saquinho normal, congelado. Você tira e você já tem a sua porção pronta para poder utilizar. Isso é uma ficha técnica. Isso é o beabá da organização para poder se trabalhar profissionalmente. É imprescindível ter isso. Quem não tem uma ficha técnica pronta não vai a lugar nenhum. Porque trabalhar no achômetro normalmente se perde dinheiro. Porque um dia tu vai colocar 50 gramas de camarão, um dia tu vai botar 30, um dia vai botar 80. E aí o seu custo varia, e você vai ter prejuízo com isso, porque o custo do camarão é caro. E como tudo é caro, até o custo do sal. Se você vai vender 30 toneladas de sal por ano, você vai gastar muito dinheiro. Então, isso é imprescindível. Quem é meu aluno sabe que tem no curso, todas as receitas já vêm com a ficha técnica completa. Além do modo de preparo completo e a fotografia do prato finalizado. Ou seja, isso é um plus que a gente oferece. Se é importante pesar tudo isso, claro.
É importantíssimo, é imprescindível para se trabalhar você ter pesos totais e completos de tudo. Senão você não consegue ir para frente. Eu tenho uma live, ela está no YouTube, que fala sobre precificação. E a outra live fala sobre cardápio. Então você vai ter nessas duas lives total acesso a saber como se monta um cardápio, como se precifica ele. Então, para se montar um cardápio, tem que se ter organização. Você tem que ter a ficha técnica perfeitamente, impecavelmente pronta. Ficha técnica é a chave da precificação. Sabor do sabor, exatamente. Sem ficha técnica, você não consegue fazer preço, porque você não sabe o custo. Aí você não pode ir no chutômetro, porque você não tem noção de quanto você gasta para comprar os insumos. Os insumos se custam, né? Você vai num empório, você liga para o seu fornecedor, você vai numa loja, você gasta. O dinheiro sai do seu bolso, ele tem que retornar. Mas daí você tem custos. Então você tem que incluir todos os custos que você tem. Aí depois, quando se precifica, se faz uma multiplicação. Normalmente, num restaurante se multiplica por 4, porque se tem custos variáveis e custo fixo muito altos. E quando se trabalha como delivery personalizado, aí a coisa é diferente, porque aí você vai conseguir precificar mais baixo, aí você vai ter um preço melhor, você vai ter uma lucratividade maior, inclusive, porque você vai multiplicar vezes 2,5 ou 3, e você vai ganhar muito mais do que um dono de restaurante. E você vai conseguir ter um volume de venda maior, porque você vai ter um preço competitivo no mercado. Então, já entendemos o que é ficha técnica. Sinônimo de organização básica, imprescindível para se trabalhar. Não existe forma melhor de se trabalhar para isso. Essa ficha técnica serve para quem? Veja, o Locatelli Solange está perguntando. Essa ficha técnica serve para quem? Serve para todo mundo que quer comercializar alguma coisa relacionada à gastronomia. Todo mundo. Se você quer vender um prato ou quer vender 1.000 pratos, se você tem uma empresa desse tamanho ou tem um restaurante para 1.500 lugares, você tem que ter ficha técnica. Isso é imprescindível. E se você tem algum tipo de profissão onde você vai usar... Eu, por exemplo, conheço cabeleireiros que têm ficha técnica, porque eles sabem quanto eles gastam para cada trabalho que eles vão fazer direcionado a um tipo de trabalho. Então, para tudo que for plausível como a ficha técnica, é importante ter ela. Aí, vamos no mise en place. Vocês sabem o que é um mise en place? O mise en place é uma palavra francesa que quer dizer praticamente tudo que você vai usar para preparar um prato tem que estar pronto, porcionado, cortado, preparado, perfeitamente apto para ser usado. Então, o que se faz? O mise en place é o quê? Se eu vou usar a cebola, eu vou ter um pote com aquela cebola. Se eu vou usar o alho, eu vou ter um pote com aquele alho. Todos os ingredientes que eu usarei para produzir as receitas que eu vou trabalhar para vender, e eu vou ter o mise en place pronto. Ou seja, você vai ter a sua mesa. Vamos fazer assim, que você está trabalhando em casa como delivery personalizado. Você tem um cardápio que já está publicado nas redes sociais, como falamos outros dias, a respeito de marketing. Aí você trabalha, você tem o seu portfólio, que são as suas receitas bem fotografadas, bem publicadas, bem colocadas, com a descrição exata de todos os ingredientes, de qual é o tipo de prato que você está vendendo, e aí você recebe o pedido. A partir do horário que você começa a trabalhar, você vai montar o seu mise en place, ou seja, você vai ter uma mesa pronta com todos os ingredientes dos pratos que você irá elaborar. E aí, a mesa tem que ser possivelmente próximo do seu fogão, e aí depois você vai começar a usar exatamente os ingredientes conforme a sua ficha técnica manda. Então, se você vai colocar uma colher de sopa, que é o equivalente a 20 gramas de cebola, você vai pegar e vai colocar uma colher de sopa de cebola. Porque na sua ficha técnica está escrito uma colher de sopa de cebola. Se tem escrito uma colher de sobremesa de alho, você vai colocar uma colher de sobremesa de alho. Aí você vai uma colher de sopa de azeite de oliva, que é o equivalente a 20 gramas, 20 mililitros, você vai colocar uma colher de sopa de azeite de oliva. Aí você vai começar a trabalhar e depois vai colocar o resto dos ingredientes que vão. Esses ingredientes todos que você coloca é o mise en place. Então, por que o mise en place tem que ser perfeito, impecável? Porque você prepara a comida e você tem um tempo, você tem um time para entregar a comida. Esse time você tem que respeitar. Se você vender um prato, você não vai poder demorar 48 horas para você servir uma receita. E nem 40 minutos, porque se uma pessoa está pedindo comida é porque ela está com fome. Então, se ela está com fome, ela quer comer. Então, você tem que estar tudo pronto e organizado para poder servir, preparar o prato, elaborar a receita e
mandá-la o mais rápido possível, dentro do padrão de qualidade perfeito. Então, a sua embalagem já tem que estar pronta, todos os equipamentos que você vai mandar junto tem que estar pronto. Se você vai mandar talheres, tem que estar pronto, eles têm que estar higienizados, mas com de plástico, com guardanapo dentro, já coloca tudo junto. Então, isso é a perfeição para se trabalhar. Aí você vai conseguir, como tem todos os ingredientes prontos. O seu prato demora para cozinhar, vai demorar para dar saída e ser despachado para ser entregue, o tempo prático do cozimento da receita. Tem até bom, Sabor do Sabor está dizendo que tem até o time correto de cada item a ser colocado na panela. Claro. Você tem que saber qual é a sequência de ingredientes. No meu curso, todas as minhas receitas têm o modo de preparo. A ficha técnica é uma coisa, são os ingredientes que você vai usar e que vão ditar qual é o custo do seu prato. O modo de preparo é para aquela pessoa que está começando a trabalhar com um novo tipo de cardápio, um novo tipo de receitas, e ainda não tem, digamos assim, a facilidade de lembrar todas as sequências das receitas, coisa do gênero. Então, ela tem um modo de preparo junto, impresso no seu caderno de receitas, e aí ele vai ver que a sequência é primeiro coloca a cebola, aí depois deixa dourar a cebola, deixa começar a preparar assim, a refogar a cebola, aí só depois você vai colocar o alho, que senão ele queima. Aí só depois você vai colocar o tomate, caso você coloque o tomate. Aí se você coloca um tomate que é fresco, você tem que colocar um sal diretamente por cima do tomate, porque o sal já vai fazer gerar uma água, e aí ele vai já se hidratar. Então, isso acho que é uma coisa que você tem que sempre entender. A organização, ela funciona nessa sequência. Por quê? Porque tudo tem que ser organizado. Se você tem organização impecável dentro da cozinha, você não tem desperdício nenhum. Nenhum. É impressionante. Isso é fato. Isso é fato. Total e completo. Não existe desperdício quando se tem organização. Aí o mise en place é justamente para isso. Para isso mesmo. Agora, o uso dos equipamentos e utensílios corretos e saber como usá-los é imprescindível também para esse tipo de coisa. Ou seja, você vai ter que preparar um risoto, então você vai ter que ter uma caçarola. Você vai ter que preparar um prato de massa, você vai ter que ter uma panela que contenha pelo menos 1 litro de água para cada 100 gramas de massa que você usa. Para tudo isso, tá, você precisa ter os equipamentos corretos. Então, não adianta você usar uma panela desse tamanho para você colocar 2 porções de massa cozinhada. Porque a massa não vai cozinhar corretamente, vai ficar toda colada. A hora que você tirar ela para colocar na frigideira para finalizar o prato, você vai ver que aquilo é uma gororoba. Então, você vai fazer o quê? Vai tocar tudo fora. Então, você perdeu 200 gramas de massa. Por quê? Porque você estava usando o equipamento errado. Então, tudo isso é feito para quê? Para economizar tempo e dinheiro. Essa é a organização base que você tem que ter, é o beabá que você tem que adotar para poder trabalhar com gastronomia. E se você quer ganhar realmente, está almejando ganhar R$ 1.500 por semana trabalhando 2 horas, então você tem que pensar o seguinte: essas 2 horas eu tenho que otimizar tudo o máximo possível para eu, nessas 2 horas, poder faturar. Então, se eu vou trabalhar como personal chef, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que ter os equipamentos perfeitamente corretos, o meu fogareiro, para eu ter uma emergência, caso o fogão da pessoa não funcione, as louças têm que estar certas, as panelas têm que ser corretas, tudo tem que ser correto. Os potes para guardar o mise en place tem que estar tudo perfeito. Então, você tem que ser organizadíssimo quando você vai na residência de uma pessoa. Porque você tem que pensar o seguinte: se você está na sua casa, você está na sua casa. Então, você se movimenta como você quer. Mas se você está na casa de uma pessoa que é seu desconhecido, você vai trabalhar em cima dos cascos de vidro, você vai ter que estar perfeito, impecável, arrumado, lindo, bonito, maravilhoso. E você, principalmente, tem que estar mega organizado. Então, isso é o jeito de poder se ganhar dinheiro de verdade, tendo economia de tempo e dinheiro. Quanto mais rápido você produz uma coisa, quanto mais fácil que o seu cliente fique feliz,
E quanto mais fácil que ele volte a lhe ligar e fazer mais um pedido de delivery. E quanto mais impecável o seu trabalho, quando você trabalha como personal chef, quanto menos você suja a cozinha, quanto mais o cliente aprecia ver isso, porque o cliente sempre fica na sua cola, sempre olhando o que você está fazendo, o que você está aprontando, e simplesmente ele vai ficar feliz e vai lhe contratar novamente. Então, conseguimos entender a primeira etapa de que é a organização e o porquê a organização faz realmente você ganhar dinheiro. Agora, quando você se acostuma a trabalhar organizadamente, verá que tudo flui muito mais harmoniosamente. Então, eu escuto muitas vezes as pessoas dizer, pô, mas a minha cozinha é muito pequena para eu montar o meu negócio. Errado, errado. Se você está organizado, você não precisa ter um salão de festa para fazer a coisa funcionar. Você precisa ser organizado para fazer a coisa fluir. Isso sim. Então, você tem que ter uma mesa, você tem que ter um fogão perto da mesa, você tem que ter todos os seus potes, você tem que ter um suporte para guardar as louças, você tem que ter tudo organizado. E se você trabalha com delivery, você tem que ter as suas embalagens já guardadas, higienizadas, armazenadas, guardadas, isoladas, fechadas isoladamente, cada uma. Tudo tem que ser perfeito. Se você tem organização, fica tudo impecável. Se os japoneses que vivem em lugares que são desse tamanho conseguem se organizar maravilhosamente bem, é impressionante. Então, todo mundo consegue. Eu assisti cozinhas funcionais, impecáveis, perfeitas, para atender 60 lugares. Juro por Deus que a cozinha deles era 1/5 de qualquer cozinha que eu tive no meu restaurante. Era uma coisa impressionante. Eu aprendi muito, inclusive, vendo a organização deles. Inclusive, eu fiz um curso de organização visual de controle de estoque. Eles visualmente organizam, sabe quanto que está faltando. É uma coisa sensacional. Isso é organização versus espaços pequenos. Então, realmente, você tem que ter uma certa disciplina e, principalmente, muita organização. Então, uma coisa, por exemplo, que eu estava falando antes, que eu vou falar. Quando você procura um curso, lembre-se de uma coisa. Vejam, investiguem se esse curso lhe fornece para cada receita a ficha técnica e o modo de preparo e, de preferência, também a foto do empratamento final. Porque se você conseguir ter o seu caderno de receita, você vai ter tudo que lhe é necessário para preparar aquela receita na hora. Se ele dá um branco, eita, como é que é a sequência disso? Você abre e olha. Se ele dá um branco sobre os ingredientes que você necessita, você abre o caderno e olha. É assim que funciona. Assim que funciona. Então, é muito importante, quando vocês frequentaram um curso de culinária, de gastronomia, principalmente nos cursos online, se existe a possibilidade de você ter o PDF da ficha técnica do modo de preparo. Agora, Sarlo Renato está perguntando se essa meta de ganho proposta é para atuar como personal chef. Inicialmente é, porque o que acontece? Por um cálculo matemático, se você atende 6 pessoas a um cachê médio de 100 a 150 reais, você consegue justamente fazer esses valores trabalhando de 2 a 3 horas, porque eu normalmente, quando eu trabalho como personal chef, não trabalho mais que 3 horas na residência de uma pessoa. O que acontece? Por que se trabalha nesse prazo de tempo consideravelmente curto? Porque você se organiza. Se você tem uma organização real, você consegue fazer a coisa funcionar impecavelmente. Agora, claramente, se você transfere todo esse conhecimento e toda essa técnica para você trabalhar como delivery, porque normalmente quem trabalha como personal chef tem a possibilidade também de trabalhar como delivery personalizado. Delivery personalizado significa uma coisa um pouquinho mais sofisticada do que o delivery onde você recebe ligação de Deus ao planeta, não sei o quê. Não, você consegue se organizar com antecedência. Ou seja, você recebe reservas de pratos no dia anterior ou de manhã até tal horário e você consegue se organizar perfeitamente para não errar o time de entrega, não se atolar de pedido e não conseguir entregar a tempo, não ter problema de falta de proteína ou de produto. E você, principalmente, sabe exatamente quanto você vai ganhar. É um trabalho muito lucrativo e nem um pouco cansativo. É só ter um pouco de estrutura
e principalmente organização. Então, assim, pense uma coisa, a sua produtividade e o seu consequente lucro aumentam vertiginosamente por causa disso. Isso lhe falo porque eu sou profissional há 30 anos nisso. E eu realmente vou lhe dizer, como eu vou dizer para vocês, que eu já tive deslize onde eu não ganhei tanto como poderia ter ganho por não estar com o sistema bem organizado de base. Quando eu fiquei mais experiente, porque naquela época ninguém me ensinava, mesmo que tendo feito escolas bem renomadas de gastronomia, os caras te ensinam, mas não te ensinam realmente o beabá do dia a dia do trabalho. Então você aprende nos ossos. Hoje em dia não, hoje em dia existe o chefe Salvador, existe o chefe não sei o quê, o chefe não sei o quê mais, que ensina tudo que eles aprenderam ao longo de 30 anos. Então, o que eu faço? Hoje eu praticamente troco tudo que eu adquiri de informação, todos os atalhos que eu aprendi, estou repassando para todos vocês. Então, isso é uma coisa muito, muito importante. Então, assim, se você não segue o passo a passo, inclusive, além de você não ganhar dinheiro corretamente, porque não vai conseguir ganhar dinheiro como poderia ganhar seguindo o passo a passo correto, se organizando perfeitamente, ainda você vai ter prejuízo. Porque onde tem falta de organização, tem excesso de desperdício. E onde não tem o correto passo a passo, normalmente você não vai acertar a receita 100%. E principalmente uma coisa, tem que se lembrar sempre de uma coisa. Quando você elabora uma receita, ela tem que ser elaborada sempre identicamente, igual sempre. Se você comeu meu frutos do mar hoje e você comeu ele 28 anos atrás, o meu espaguete de frutos do mar ele é idêntico aos de 28 anos atrás. Ele não se difere em nada, absolutamente em nada. Ele é idêntico, idêntico, idêntico. É assim que funciona, porque se você não quer ter prejuízo, se você quer fazer a coisa funcionar perfeitamente e ainda você quer manter os seus clientes sempre com você, junto com você, e esse cliente sempre falar maravilha de você, é assim que funciona. É assim que funciona. O Saulo Renato diz faturar e lucrar, eis a questão. Então, tem que ter técnica. Tem que ter técnica, tem que ter disciplina, tem que ter organização e tem que saber produzir a receita. Agora, como eu estava dizendo antes, se você não começa com a ficha técnica correta, perfeita, se arrisca, você não vai conseguir ganhar dinheiro. Faturar até você vai faturar, mas lucrar você não vai conseguir. Agora, se você tem um custo perfeito, o seu lucro entra. Se você segue o passo a passo perfeito, ou seja, você não vai desperdiciar nada, porque a sua ficha técnica é aquela. Então, você não vai botar uma grama a mais para nada para produzir e elaborar aquela receita. Se você se mantém dentro do que você estabeleceu, que você vai gastar e vai usar para cozinhar, aquele lucro você vai ter, porque o preço que você vai receber é aquilo. E por quanto que possa aumentar um pouco os valores de mercado, de insumos, de proteínas, e que for que seja, os aumentos não são tamanhos assim para você, para gerar perda para você de um dia para o outro. Isso pode diminuir levemente o seu lucro, mas é difícil que isso aconteça. Porque normalmente quando se mensura o cardápio, se precifica ele perfeitamente, tem uma margem muito grande de variante de valores. Então, é importante sempre saber fazer isso. Agora, assim, você tem que, por exemplo, assim, um exemplo, a maioria dos meus alunos conseguiram executar as receitas corretamente, otimizando tempo e ingredientes, quando entenderam exatamente o que a organização, junto com o passo a passo da receita, é imprescindível, totalmente imprescindível, para poder ganhar realmente dinheiro nessa profissão. Vocês têm que pensar o seguinte, muitas vezes, tá? Eu entendo até quando acontece isso. Os meus alunos, às vezes, eles têm uma puta gana de inventar sem ter o correto conhecimento do assunto. Ah, porque eu preciso inventar a minha receita. Bom, eu vou dizer para vocês, a gente inventa receitas, né? Mas a gente inventa quanto sabe, né? Então, se você quer inventar uma coisa, se você não está assim, com o correto conhecimento do assunto, é melhor evitar. Sabe por quê? Porque inventar moda significa jogar dinheiro no ralo. Então, por exemplo, as pessoas não entendem que, tem que saber, mas a sequência, né? Por que a sequência?
Se você não segue a sequência correta, você vai fazer uma merda. Se você vai colocar o camarão no início do cozimento, quando você vai demorar 10 minutos para fazer a receita, você pode pegar aquele prato e jogar no lixo. Porque o seu cliente, com certeza, vai achar um lixo. Porque o camarão cozinhado 10 minutos é lixo. O camarão se cozinha 2 minutos quando é de um tamanho médio para grande, porque senão ele se cozinha menos. Porque senão vira uma borracha horrorosa e quem conhece vai achar que você não sabe cozinhar. Então, técnica, sequência correta, passo a passo, a hora da execução da receita correta, garanto para vocês que vocês vão conseguir gerar lucratividade. Absolutamente. E sem ter que inventar moda. Sabe por quê? O risco de um erro fatal que pode gerar um prejuízo enorme paira na sua cozinha sempre. Porque se o prato deu errado, o que você vai fazer? Vai pegar aquela panela, vai levantar a tampa do lixo e vai jogar tudo fora. Deu errado. Se você não sabe o tempo de cocção, se você não sabe a sequência da cocção do prato, ele gruda na panela ou seca demais, você vai fazer o quê? Para recuperar ele, só fazendo de novo. Então, aquilo vai tudo fora. Prejuízo monstruoso. Então, você tem que pensar o seguinte: quer ganhar dinheiro, aprenda a seguir, assim, é o beabá da cozinha. Organização impecável. Mise en place perfeito. Passo a passo à risca. A sequência perfeita do acontecimento da receita. Siga tudo isso e você vai conseguir alcançar o seu desejo. Isso é fato. Fato. É muito importante isso. Muito importante. Para não perder dinheiro. E sabe de uma coisa? Quando você joga fora um prato, além de você ter perdido o prato, que são as proteínas que você tocou fora, você deixou de ganhar dinheiro com aquele prato. Vai ter que fazer outro para tentar ganhar o mesmo. Então você perde em dois. Porque você vai fazer de novo a mesma receita, vai fazer de novo. Então, aquilo tudo se foi a proteína, todos os ingredientes, e ainda você perdeu o seu lucro. Isso é importante. As pessoas não entendem que se querem cozinhar, não podem inventar atalho do tipo assim, ok? Eu vou dar uns exemplos de atalho. Eu vou convidar uns amigos agora em casa. Aí eu quero ficar mais tempo com os amigos. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou pré-cozinhar as coisas com antecedência. E aí depois eu só finalizo elas. Porque aí eu consigo ficar com os amigos. Mas para que fazer isso? Se a receita, se você está 100% organizado, você demora o tempo material para cozinhar os ingredientes. Então, se você vai fazer um prato de massa, demora 15 minutos no máximo. Você vai fazer um risoto, mais que 18 minutos não vai demorar. Então, por que você vai pré-cozinhar a coisa? Você não conhece o ponto, não sabe a reação do prato depois de pré-cozinhado. Aí depois você vai recozinhar ele, aí não sabe a quantidade correta de caldo que você vai pôr. Aí você dá um tiro no seu pé, aí depois pega e dá um tiro no outro pé. Você está se suicidando sozinho. Isso é perder dinheiro e perder tempo. Tempo. Exatamente como estão dizendo aqui, e ainda se aborrece. Claro, porque você convidou amigos para fazer bonito e fez feio. Nunca inventem coisas que não aprenderam. Se uma pessoa lhe ensina a fazer uma coisa desse jeito, faça. Outro dia eu vi uma pessoa, uma minha aluna, dizer: mas é porque eu queria ficar mais tempo com os amigos, então eu fiz pré-cozido. Então, infelizmente, com certeza você não fez a receita correta. Até pode parecer que ficou igual, mas não é. É impossível. É impossível, porque garanto para vocês que é impossível. Tem restaurante que trabalha com pré-cozido, com arroz pré-cozido para fazer risoto. Eu garanto para vocês que se você me bota 10 tipos de risoto, eu lhe digo qual foi pré-cozido, quanto tempo foi pré-cozido e qual que não. Sempre prescindível. Se eu pense, pré-cozinhar para acelerar o tempo é perder tempo. Porque você vai perder tempo, porque você vai demorar o mesmo tempo depois para finalizar a receita, mas provavelmente você não vai conseguir alcançar o tempo correto de finalização dela. E outra coisa, por exemplo, tem gente que, eu vou preparar molho de tomate. Então o cara aqui que vai comprar o molho de tomate pronto, aquele passado, sabe aquele purê de tomate?
Em vez de comprar ou pomodoro pelato ou tomate fresco. Por quê? Porque ele quer encurtar o tempo, ele não tem saco nem tempo de ficar na frente da panela, mexer, cuidar para que o molho fique bonito, do jeito que deve ser feito o prato, que deve ser feita a receita. Então, não, o que eles fazem? Cortam o tempo. E aí faz o quê? Cortam o que é de melhor da culinária mediterrânea, o frescor dos alimentos. Galera, grande abraço!